O que é plástico? A palavra plástico deriva do grego plásticos, próprio para ser moldado ou modelado. Plástico é o termo geral dado a materiais macromoleculares, que podem ser moldados por ação de calor ou pressão. Os plásticos possuem unidades químicas ligadas covalentemente, repetidas regularmente ao longo da cadeia, denominadas meros. O número de meros da cadeia polimérica é denominado grau de polimerização, sendo geralmente simbolado por N ou então por dp, que são as iniciais do termo em inglês Degree of Polymerism. Mano e Mendes, de 1999. Qual a importância dos plásticos? Os plásticos e borrachas, ou seja, os polímeros, são muito importantes na sociedade atual. Leves e resistentes, práticos e versáteis, duráveis e relativamente baratos, eles se tornaram parte do nosso dia a dia. Sem exagerar, exceto a nossa comida, o ar e a água, no restante todas as coisas com as quais temos contato em nosso cotidiano contêm plástico na sua constituição, seja na totalidade ou em algumas partes. Detalhe, hoje em dia tudo é embalado em plástico, mas é justamente uma das maiores virtudes do plástico a durabilidade ambiente. Apesar de não poderem ser novamente moldados, estes ainda podem ser utilizados em outras aplicações, entrando como cargas inertes após a moagem, sendo incorporados na formulação de peças como constituintes de asfalto. Se por outro lado temos as vantagens, por outro também temos as dificuldades na implantação de tal modelo, dentre as quais podemos citar escassez de empresas interessadas em comprar o material separado, dificuldade em separar corretamente os diversos tipos de plástico e a difícil tarefa de garantir o fornecimento contínuo de matéria-prima de boa qualidade aos compradores. Outra dificuldade é o fato do termoplástico, apesar de poderem ser reprocessados várias vezes, apresentarem um limite de reciclagem e, a partir daí, tornaram-se um resíduo agressor ao meio ambiente. Quais são os tipos de plásticos? Uma classificação importante para os plásticos é quanto às características de fusibilidade, segundo a qual esses materiais podem ser divididos em termoplásticos e termorrígidos. São denominados termoplásticos aqueles materiais capazes de serem moldados várias vezes devido à sua característica de se tornarem fluidos, sob a ação da temperatura e depois retornarem às características anteriores quanto a um decréscimo de temperatura. Por outro lado, muitos plásticos são maleáveis apenas no momento da fabricação do objeto. Depois de pronto, não há como remodelá-los, já que as cadeias macromoleculares estão unidas entre si por ligações químicas, reticulação. Materiais que se comportam dessa maneira recebem o nome de termorrígidos. É importante lembrar que quando nos referimos a polímero, estamos nos reportando ao nível molecular da matéria. Tanto os plásticos do nosso cotidiano, como também as proteínas, o açúcar, a celulose e o DNA, que transportam nosso código genético ao interior do núcleo da célula, são formados por enormes moléculas poliméricas. Incineração. Incineração é um termo usado para designar a combustão no lixo municipal. Um incinerador apropriadamente projetado e operado permite que a redução de volume de material a ser aterrado seja substancial. Em muitos países, a incineração é realizada para a conservação de resíduos plásticos e energia. Reciclagem. Reciclagem é uma forma de aproveitamento de resíduos plásticos de produtos descartados no lixo. Os materiais se inserem nessa classe provêm de lixões, sistema de coleta seletiva, sucatas, etc. São constituídos pelos mais diferentes tipos de materiais e resinas, o que exige uma boa separação para poderem ser aproveitados. Os programas de educação desenvolvidos nas escolas, comunidades e empresas estão dando suporte para a implantação de projetos de coleta seletiva, os quais, além, auxiliarem na geração de empregos e na conservação do meio ambiente. Plásticos biodegradáveis. Plásticos biodegradáveis, ao contrário
dos sintéticos derivados do petróleo sofrem biodegradação, com relativa facilidade, sem entregá-la totalmente à natureza. Devido a isso, o Instituto de Pesquisa das universidades, muitas vezes ligados ao setor industrial, trabalham há alguns anos em uma linha de pesquisa que avisa desenvolvê-los. Uma substância é biodegradável se os micro-organismos presentes no meio ambiente forem capazes de conservá-las às substâncias mais simples existentes naturalmente em nosso meio. Plástico da mamona, poliuretano obtido a partir do óleo vegetal. O Grupo de Química Analítica e Tecnológica de Polímetros do Instituto de Química de São Carlos, da USP, é coordenada pelo professor Gilberto. Desenvolveram uma espuma diferente das que existem no mercado, formulada pelo óleo de mamona, matéria-prima renovável de origem natural. O óleo de mamona é triglicerídeo, derivado do ácido ricinoleico. É obtido da semente da planta Ricinus communis, encontrada nas regiões tropicais e subtropicais. Considerado um polinol poliéster natural trifuncional. Já na medicina, o polímero é usado como um cimento ósseo, material para recuperação de falhas ósseas e material para confecção de próteses. Plástico de açúcar, BHP, obtido a partir da cana-de-açúcar. Açúcar é álcool, deixaram de ser os únicos produtos de importância comercial extraídos da cana-de-açúcar. Agora junta-se a essa dupla a produção de plástico biodegradável a partir do açúcar. Uma das recentes descobertas dessas áreas é de autoridade de duas pesquisadoras da divisão de Química do Grupamento de Biotecnologia do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, Viveiros, 2013. Elas desenvolveram uma técnica de usar bagaço de cana para produzir plástico biodegradável por meio da ação de bactérias que se alimentam do bagaço e formam, além de si, o BHP, politrocibutirado, que pode ser usado na fabricação de vasos, colheres e sacolas, plástico, entre outros. Biodegradação de polímetros. O estudo da biodegradação de polímetros tem dois caminhos opostos. De um lado, temos muitas aplicações, nas quais a resistência dos materiais aos ataques biológicos é necessária. Nessas aplicações, o polímetro é oposto ao ataque de vários micro-organismos e deve resistir a este o máximo possível. Implantes dentais, ortopédicos e outros implantes cirúrgicos são expostos ao ataque biológico no corpo humano. Isolantes e pinturas também são objetos de ataque de micro-organismos. Para todas essas aplicações, espera-se que o polímetro tenha uma longa vida útil. Ele deve ser bioresistente. Felizmente, a maior parte dos polímetros sintéticos de alta massa molecular desempenha esse papel, e o problema de restringe
e a seleção dos ativos utilizados na manufatura dos mesmos, os quais que devem ser satisfatoriamente biorresistentes ao de natureza, fugindo do ponto de vista econômico. Os plásticos biodegradáveis ainda são mais caros que os derivados de petróleo, mas têm mostrado bastante competitivos em algumas aplicações, especialmente na área médica, graças à sua biocompatibilidade. Por outro lado, temos uma necessidade cada vez maior de plástico biodegradável, já que, para minimizar os impactos ambientais, são requeridos polímeros que possam ser degradados, desapareçam por completo pela atuação de micro-organismos.